Olá, meu nome é Lucas, sou cientista político, professor da Unesp e coordenador do DataCons. Este é o quarto episódio de uma série de entrevistas que estamos realizando no DataCons Conversa. O entrevistado de hoje é o professor Wagner Pralon Mancuso, da Universidade de São Paulo. O professor Wagner é um especialista em grupos de interesse e lobbies. Na nossa conversa de hoje, ele vai contar pra gente a influência desses grupos de interesse e lobby durante o processo constituinte de 87 e 88, responsável pela elaboração da Constituição de 88, nossa atual Constituição. Além disso, ele também vai analisar como que esses grupos de interesse, esses lobbies têm atuado hoje em dia, seja na proteção desses direitos sociais e econômicos, bem como outros direitos fundamentais, e também o outro lado, como esses poderosos lobbies empresariais têm agido para tentar evitar a ampliação desses direitos sociais e até mesmo diminuí-los. Além disso, o professor Wagner também traz considerações sobre a dificuldade metodológica de você desenvolver pesquisas sobre lobby, dado que a influência do lobby se dá de forma muitas vezes oculta, de forma não transparente, principalmente no Brasil, onde o lobby não é regulamentado. Então, se você quiser entender sobre essa e outras questões, fique com a gente para assistir a entrevista do professor Wagner. Esse é o DataCons Conversa. A primeira pergunta que eu queria fazer para o professor é como que você vê o papel dos grupos de interesse e do lobby no Brasil? Eles costumam ser relacionados, né, com interesses empresariais, mas você acha que também foram ou ainda são importantes a participação desses grupos de interesse, a atuação deles, no avanço da agenda relacionada a direitos sociais e econômicos, ou seja, além desse interesse mais econômico das indústrias, dos empresários? Você acha que existe esse outro lado dos lobbies buscando esse reconhecimento de direitos sociais e econômicos? Então, boa tarde, obrigado pelo convite para conversar com você, Lucas, com a Gabriela, com a Esther. É um prazer a gente estar aqui conversando, tendo em vista também a qualidade dos seus trabalhos, o que você tem publicado recentemente, que é de grande importância, né? E eu estava lendo, pensando um pouco no que você tinha escrito nas outras perguntas. Aí eu estava pensando assim, sobre direitos sociais e econômicos, se a gente já conseguia ver a importância do lobby dos grupos de interesse, já no, eu sei que você vai perguntar isso daqui a pouco, né, no processo constituinte. Eu estava pensando aqui em alguns. Se a gente for pensar, por exemplo, a questão dos indígenas, a questão das mulheres, a questão dos negros, a questão das pessoas com deficiência, a questão do meio ambiente e a questão do trabalho. Eu acho que o lobby e os grupos de interesse desses setores que eu acabei de mencionar foram fundamentais para consagrar direitos desses grupos na Constituição e de lá para cá também, para criar coisas novas, né? Então, a gente pode se a gente parar para pensar em cada um desses grupos aí que eu falei, muitos avanços, né, muitas benefícios, né, foram destinados a esses grupos em função da ação política, né? Tem sempre aquela questão do se a palavra mais indicada é lobby ou não, porque, como você mesmo disse, né, essa palavra às vezes vem carregada com uma conotação negativa, né, associada mais à atuação política de grupos poderosos, mas se a gente for buscar na raiz da palavra, né, em inglês, que não tem se a gente for ver a etimologia da palavra, lobby não tem nenhuma necessidade de ser feito por grupos poderosos apenas, né, embora eles façam e façam muito. Mas esses grupos, assim, relativamente desprivilegiados, eles fizeram muita atuação política, fazem, né? E eu acho que em todos eles a atuação dos grupos de interesse foi fundamental, né?
para consagrar direitos sociais e econômicos. Às vezes, para conquistar coisas novas, como, por exemplo, na questão dos negros, né, a lei de cotas raciais nas universidades, mas se a gente for pensar também de forma defensiva, né, então a atuação do movimento indígena no debate sobre o marco temporal, toda a atuação dos grupos ambientais, né, diante dos riscos, perigos associados à crise climática, os grupos sindicais, né, no debate sobre a reforma trabalhista. Então, eu vejo como fundamentais os grupos de interesse e os lobbies desses setores sociais e econômicos também, né? Então, a minha resposta é sim, com toda certeza. Legal, professor. Eu acho que nessa sua fala inicial você cobriu bastante coisa que a gente vai falar, mas eu vou querer dar uma desenvolvida em alguns assuntos mais específicos. A minha segunda pergunta seria considerando a importância, né, que o professor acabou de explicar, que teve alguns setores aí sociais, então a questão dos afrodescendentes, a questão das mulheres, a questão dos indígenas. E nessa relação entre, vamos dizer assim, um lado entre os estatistas e os privatistas, que foi uma dualidade que marcou bastante o processo constituinte. Então, aqueles grupos que queriam aumentar o tamanho do Estado, deixar para o setor público a educação, a saúde. Então, houve bastante disputa se deveria ser exclusivo, né, do setor público ou se seria dividido com o setor privado. Você destacaria alguns grupos dentro desse embate assim, entre privatistas e estatistas, inclusive considerando algumas instituições que representaram a indústria nacional na época, ou a indústria de São Paulo, né, no caso da Fiesp, se contrapondo aos sindicatos? Como que você caracterizaria ou o que você destacaria nesse embate? No processo constituinte, teve uma ação muito grande, né, dos grupos empresariais. E eu me lembro, por exemplo, o debate em torno da empresa brasileira, porque muita gente não lembra hoje, né, mas no processo constituinte, teve um grande debate sobre duas definições, o que seria a empresa brasileira e, especificamente, a empresa brasileira de capital nacional. E a empresa brasileira de capital nacional, conforme definida pelo texto da Constituição, teria uma série de vantagens, né, associadas a ela, de apoio do Estado, né, de vantagens, de preferências. Então, esse ponto foi fundamental no debate sobre economia, né, na época. Uma visão que envolvia assim, uma atuação bastante protecionista, né, do Estado, voltada para o fortalecimento da empresa brasileira de capital nacional. E em diversos setores econômicos também, né? No caso só para lembrar três, o gás canalizado, as telecomunicações, o petróleo, tudo isso com monopólio estatal, né? Com a ideia de que o Estado deveria dar prioridade, cuidar desses setores econômicos tão importantes, né? Para a infraestrutura, para a energia, né, para a comunicação dos cidadãos do país. E eu me lembro que, assim, cerca de 7, 8 anos depois, já no primeiro ano do governo Fernando Henrique, todos esses pontos foram sendo alterados por emendas à Constituição, né? O monopólio do gás estatal, do gás canalizado caiu, das teles, do petróleo, e também essa distinção entre empresa brasileira e empresa brasileira de capital nacional e as vantagens associadas a ela era bastante... também caiu, né? Eu me lembro que foi um conjunto de emendas à Constituição que foram aprovadas no primeiro ano já do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso.
Então, esse debate sobre o papel do Estado na economia e a visão dentro do empresariado, setores que eram mais, né, nacionalistas, setores que eram mais defensores da participação do capital privado, esse embate foi muito forte. Eu acho que esses setores mais, podemos dizer assim, privatistas, mais abertos à participação do capital privado, eles perderam, né, digamos assim, na primeira rodada, que foi no texto da Constituição, porque ficaram consagrados todos esses princípios assim estatizantes, mas depois, com o aprofundamento da crise econômica e com o surgimento de um governo mais organizado, como o do Fernando Henrique, e com uma plataforma de atuação política mais liberalizante, e tudo isso foi caindo, né? Então eles acabaram obtendo vitórias, né, que permitiram a participação do setor privado em todos esses setores, e tendo como contrapartida também o fim desses benefícios para a empresa brasileira de capital nacional. Então, de fato, eu acho que o debate sobre o papel do Estado versus setor privado durante a elaboração da Constituição foi crucial, né? Grande parte do debate sobre a ordem econômica passou por isso, como eu tentei falar ainda há pouco, né? Legal, professor. Antes de a gente entrar nos aspectos, vamos dizer assim, mais teóricos sobre o lobby, sobre o conceito de lobby, que o professor já explicou um pouco, eu queria ainda ficar um pouco nessa questão política, e eu queria perguntar para o professor como que você vê a relação entre os lobbies e os partidos políticos, não só durante a Constituinte, mas hoje em dia também. Geralmente esses grupos são vistos como aliados pelos partidos ou como adversários? Acho que depende, né? Então, por exemplo, se a gente tem alguns grupos que têm lobbies que têm afinidade fortíssima com alguns partidos. Então, se você pensar, por exemplo, a CUT com o PT, né, é uma vinculação orgânica, né? Eles vêm da mesma raiz, da mesma base social, um indo para o lado sindical, o outro indo para o lado partidário. Então, vai desde essa afinidade fortíssima até a oposição, né? Como, por exemplo, eu acredito que haja um grande embate entre grupos e lobbies ambientalistas e esses setores da extrema-direita que são negacionistas da crise climática, por exemplo. Então, eu acho, tem um professor, né, famoso, certamente o Lucas deve ter usado bastante os trabalhos dele, o Clive Thomas. Ele escreveu um livro sobre a relação entre os grupos de interesse, os lobbies e os partidos políticos, e ele fala que ele construiu tipo um contínuo, né, que vai do extremo da integração, né, dessa proximidade, como a gente poderia falar entre a CUT e o PT, até o extremo da oposição, né, como, por exemplo, a gente poderia falar dos grupos ambientalistas e os partidos mais negacionistas da crise climática. Mas entre esses dois extremos tem muita variedade, muita diversidade, né? Tem grupos que eles procuram ter uma atuação profissional, assim, independentemente de quem estiver no governo, eles vão estar lá atuando, como, por exemplo, alguns setores empresariais. A CNI, ela publica, a Confederação Nacional da Indústria, publica lá a sua agenda legislativa da indústria. E aí, não importa se está no governo Dilma, Temer, Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, centro, eles vão estar lá
defendendo sua pauta. E esse modelo de agendas legislativas se espalhou para vários outros setores empresariais, o setor financeiro tem a sua, o setor de cooperativas tem a sua, e diversos outros setores empresariais, mesmo que eles não chamem de agenda legislativa, eles têm essa atuação que é mais, assim, independentemente do partido político que estiver no governo, a gente vai estar lá pressionando, fazendo o trabalho de lobby, defendendo o ponto de vista. Então, assim, é difícil dar uma resposta geral, né? Porque existem exemplos de integração profunda, de oposição profunda e de relação mais pragmática, que vai se basear, por exemplo, buscar qualquer governo que estiver de plantão, né, e tentar influenciar suas decisões. Então, isso varia muito, né? Qualquer pessoa que estuda lobby sabe que quando está sendo elaborado um projeto de lei importante, os lobbies, os grupos de interesse, eles procuram os relatores, os presidentes das comissões, os relatores dos projetos, independentemente do partido a que eles pertençam, né? Porque ali é necessária uma dose de pragmatismo, né? Mas é claro, a gente vê afinidades ideológicas maiores, né? Entre setores empresariais e partidos mais à direita, grupos sociais, né, ligados à distribuição da renda, da propriedade, da riqueza, com partidos mais à esquerda, mas eu acho que entre esses dois extremos predomina o pragmatismo, né? E os partidos e os grupos têm relações constantes no Congresso, no governo, né? Agora, isso é menos estudado, a meu ver, nos níveis locais, né? A gente sabe menos sobre a atuação dos grupos de interesse nas câmaras de vereadores, nas assembleias legislativas, Brasil afora, embora também nesses locais a atuação dos grupos seja importante. Legal, professor. Eu queria agora retomar uma questão que o professor trouxe já na sua fala introdutória, que é uma questão de discussão sobre o uso do conceito de lobby aqui no Brasil. Há uma longa discussão, né, aqui no Brasil sobre a pertinência de empregar o conceito de lobby no contexto brasileiro, principalmente por fato dessa prática não ser regularizada no país. Eu queria primeiro saber se, na sua opinião, faz sentido falar em lobby aqui no Brasil ou se a gente deveria recorrer a um outro conceito ou utilizar lobby com ressalvas. Como que o professor vê isso? Olha, eu acho que tem diversas visões sobre essa questão. Por exemplo, do ponto de vista acadêmico, quem se debruça sobre isso academicamente sabe que lobby é uma palavra que vem do inglês, que é uma referência arquitetônica, né? Diz respeito ao salão de entrada de um edifício. E era usado por aproximação para você se referir àqueles grupos, né, que ficavam esperando no salão de entrada do Congresso americano a passagem de legisladores para abordá-los e solicitar, fazer reivindicações, solicitar atenção para as suas reivindicações. Então, veio assim, o lobby é as pessoas que ficavam no lobby, os grupos que ficavam no lobby e abordavam os legisladores para apresentar as suas reivindicações, seus pleitos. Então, não tem um significado bom ou ruim. Lobby é uma atividade política, né, de você abordar um tomador de decisão e apresentar sua reivindicação. Agora, essa é a visão acadêmica que vem da etimologia da palavra, né? Se você conversar com dois outros setores, você tem visões opostas. Então, por exemplo, se você conversa com
jornalistas, geralmente, eles tendem a, nossa, lobby, isso aqui é uma atuação secreta, de algum grupo poderoso, querendo obter alguma vantagem ilícita, algum privilégio. E se você conversa com os profissionais da área, né, os lobistas, eles, eles falam, não, isso aqui é uma atividade profissional como outra qualquer, de apresentação de defesa de interesses, mas eles têm, esses profissionais, uma abordagem mais pragmática, né? Eles até sabem que lobby em si não é bom nem ruim, é uma atividade política, mas eles falam assim, mas já que na prática essa palavra tem uma conotação negativa, vamos dar outro nome à profissão que a gente exerce. Profissão de relações institucionais, relações governamentais, advocacy, enfim, diversos nomes que existem para designar essa mesma atividade de sempre. Então, tem essa carga negativa que, assim, academicamente eu não vejo razão para que isso esteja associado ao nome, e tem essa abordagem mais pragmática, que é, bom, já que tem essa carga negativa, não depende de nós, vamos buscar outro nome para designar essa atividade. Eu, particularmente, acho que lobby é até curioso, eu já vi em dicionários da língua portuguesa essa palavra abrasileirada, aportuguesada, escrita como L-O, acento agudo, B-I, e uma das tantas palavras que foram aportuguesadas, embora quase ninguém use dessa forma, né, nessa grafia, eu acho que lobby é uma palavra que pode perfeitamente ser usada no contexto brasileiro, porque é o que a gente vê o tempo inteiro, né, junto aos tomadores de decisão nos diferentes poderes. A gente tem muito mais estudos sobre o lobby no legislativo, mas também tem muita atuação dos lobbies no executivo e também no judiciário. A gente vê um conjunto crescente de estudos mostrando a atuação dos grupos de interesse, por exemplo, nas audiências públicas convocadas pelo STF, como amicus curiae, ou seja, uma terceira parte dentro dos processos judiciais, a judicialização da política, como os grupos de interesse atuam apresentando, por exemplo, ações diretas de inconstitucionalidade e outros tipos de ação que os grupos podem entrar, enfim, com a judicialização da política, eu acho muito pertinente e útil esse conceito para pensar o caso brasileiro. Perfeito, professor. Eu concordo com o seu ponto de vista, eu acho que é um conceito que transita bem entre diferentes contextos, né? Desde que a gente leve, obviamente, em consideração as diferenças que existem em cada contexto, mas isso vale para qualquer conceito, né? Se a gente for falar em partido político, não é a mesma coisa partido político no Brasil e nos Estados Unidos, e nem por isso a gente não pode falar em partidos políticos aqui. E levando ainda nesse sentido, professor, uma das razões, né, que é criticado, às vezes, o uso desse conceito, diz respeito exatamente ao fato de essa prática não ser regularizada no Brasil. Contudo, não faltaram tentativas, né, de regulamentar o lobby no Brasil. Na sua opinião, por que não houve sucesso nessas tentativas? De fato, a Constituição atual foi promulgada em 1988. Já em 1989, o falecido ex-vice-presidente, né, o Marco Maciel, ele já apresentou um projeto, ele, na verdade, eu acho que ele já tinha apresentado até antes da redemocratização, um projeto de regulamentação, né, da atividade do lobby, e de lá para cá foram apresentados diversos projetos por diferentes partidos, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Partido da Social Democracia Brasileira, por partidos mais à direita, pelo Partido Comunista do Brasil também, enfim.
partidos de centro, esquerda, direita, apresentando projetos para regulamentar. Mas, de fato, nunca saiu, né? Houve não é que é uma regulamentação, houve há poucos anos a profissão, eles não chamam de lobista, né? Eles chamam de relações governamentais e institucionais, foi reconhecida, né? Ela entrou no rol das profissões. Então, isso permite, por exemplo, já dar avaliar quantos profissionais já existem no Brasil registrados com para fazer esse tipo de atuação. Mas a regulamentação, o reconhecimento da profissão é diferente da regulamentação da atividade, né? Porque a regulamentação da atividade, ela diz respeito a você definir quem vai buscar um registro para fazer essa atuação, o que essa pessoa que vai buscar o registro vai divulgar, vai revelar, que informações ela vai prestar, quem dentro do poder público vai tomar conta dessas informações e disponibilizá-las ao público. Tem alguns projetos que entram em questões até mais específicas, que é, por exemplo, se o lobista deveria ter uma formação profissional específica, fazer um curso de especialização, enfim, tem projetos diferentes, com graus diferentes de exigências, né, a respeito da regulamentação do lobby. Eu me lembro que dos últimos presidentes, o Michel Temer, ele falava da regulamentação do lobby. Eu me lembro que durante o governo Bolsonaro também, no começo, teve algumas iniciativas nessa direção e depois acabou mais restrita a um projeto de agendas, que é dar mais rigor à revelação das agendas dos servidores públicos de alto escalão, que grupos eles recebem. Mas, então, uma das principais justificativas sobre por que esse projeto não sai, geralmente se fala da falta de empenho do Poder Executivo, né? Porque precisava, como para tantos outros projetos, o governo talvez assumir a iniciativa, né? Mobilizar sua base, suas lideranças, para sua bancada, para a aprovação de um projeto desse tipo. Eu acho também que não avança, além dessa falta de empenho do governo, por uma certa falta de consenso a respeito do conteúdo dos projetos. Porque tem alguns que querem uma coisa mais robusta, que entre, por exemplo, o tipo de formação que o profissional da área vai receber. Tem outros que querem um projeto mais minimalista, que só estabeleça assim, um mínimo de informações que o profissional da área precisa apresentar. Tem outros que também divergem sobre o que deve ser de conhecimento do público, né? Porque, por exemplo, uma das questões que alguns consideram como sensível é você revelar o quanto aquele lobista recebeu para realizar aquele trabalho. E alguns acham que isso é uma revelação imprópria, inadequada, outros acham que não, que tem que ser revelado. E então, a própria divergência acerca do conteúdo do conteúdo do projeto, né, é bastante relevante, né? E também, em terceiro lugar, você não vê um clamor das pessoas, né, por isso. Você não vê, talvez por ser um assunto muito específico, você não vê uma mobilização da sociedade. Às vezes, quando estoura um escândalo de corrupção, você vê falar mais sobre a regulamentação do lobby como uma das medidas
para combater corrupção, mas depois que o assunto do escândalo começa a perder destaque, o assunto da regulamentação do lobby reflui também. Então, tem esse caráter de onda, né, de idas e vindas no debate sobre regulamentação do lobby. E por último, eu acho que, assim, quem revela bastante interesse pela regulamentação do lobby, muitas vezes são os profissionais da área. Porque para quem faz esse trabalho de defesa de interesses, de regulamentação, de representação de interesses, né, eles têm, muitas vezes, um desejo de que seja, né, diferenciada essa atuação conforme a lei de defesa de interesses, teria uma atuação profissional feita pelo lobista regulamentado e o resto. Né? Eles são bastante ciosos dessa distinção entre o trabalho profissional de representação de interesses e atividades ilícitas, ilegais mesmo, como corrupção, tráfico de influência e tudo. E a regulamentação do lobby deveria ajudar nesse sentido. Mas a impressão que me dá é que muitas vezes essas associações elas querem uma regulamentação muito mínima, às vezes até tem uma discussão sobre se ela deve ser voluntária ou não, e eles próprios também não chegam a um consenso a respeito do que seria esse conteúdo da regulamentação desejável. Então, eu acho que o projeto não saiu ainda, não foi aprovado por esse conjunto de fatores. Mas nada impede que venha a ser, né? Qualquer pessoa pode se inscrever no acompanhamento do trabalho legislativo para acompanhar a tramitação desse processo, né, sobre a regulamentação do lobby. De vez em quando aparecem alguns avanços, né? Relatores apresentam substitutivos, mas ainda não ganhou corpo, né? Não foi na prática, mas eu acho que nada impede que isso aconteça. Eu acho que se acontecesse seria de grande importância, pelo menos para nós pesquisadores, né? Porque o Lucas sabe muito bem, como um dos maiores especialistas no assunto aqui no Brasil, e vários outros pesquisadores também, que se debruçam sobre esse assunto, como é difícil você ter informação, né? Porque você depende basicamente da boa vontade dos grupos envolvidos, né? De compartilhar com você as informações. Se houvesse regulamentação do lobby, nós acadêmicos seríamos bastante beneficiados, porque a gente ia ter uma fonte totalmente nova de informação sobre quem atua no processo decisório, né? Então, eu acho, para concluir essa pergunta aqui, que falta um lobby dos pesquisadores, um lobby, no caso, auto-interessado, né, da gente, para que, da mesma forma que o Brasil avançou muito na transparência em relação ao financiamento de campanhas, também, e dos gastos públicos, por exemplo, a gente consegue, por meio do portal da transparência, saber como cada centavo foi gasto do orçamento público nos diversos níveis. A gente tem transparência sobre gasto, tem transparência sobre isso, mas não tem a transparência sobre as relações, né, entre os tomadores de decisão e os grupos de interesse. Então, seria interessante se o lobby dos acadêmicos fosse ouvido pela regulamentação, que com certeza o conhecimento sobre esse assunto ia aumentar bastante. É verdade, professor. Enquanto não tem essa regulamentação, a gente fica com inveja do banco de dados que eles têm lá nos Estados Unidos, na União Europeia. Mas, professor, entrando ainda nessa questão agora mais acadêmica, eu queria perguntar para o professor sobre a dificuldade que existe, isso não é só no Brasil, mas acho que é mais ainda no Brasil, em medir a influência, né? Como a gente faz para mensurar a influência? Então é muito difícil, se não é impossível determinar exatamente qual que foi o efeito do lobby sobre a determinação, sobre um resultado político, né? Então, na sua opinião, tem havido
avanços na pesquisa sobre meios de tentar encontrar a relevância do lobby, ou seja, mensurar a influência do lobby? Se quiser, professor, sinta-se à vontade para citar exemplos. Assim, como você bem disse, esse é o creme de la creme, né? A quintessência que todo pesquisador busca, né? Saber quão influente um lobby foi num processo decisório. Então, desde que esse assunto do lobby começou a ser abordado na academia, os pesquisadores começaram a desenvolver uma série de métodos, né, de pesquisa para tentar responder essa pergunta. E eu diria assim, uma primeira distinção é sobre métodos quantitativos e qualitativos, porque essa pergunta sobre a influência, ela pode ser, por exemplo, um grupo específico e uma, um processo decisório específico. Por exemplo, recentemente, já faz um tempinho, né, o Brasil passou por um referendo sobre armamento. Então, tem trabalhos que analisam, né, o lobby dos grupos armamentistas no debate em torno do referendo sobre armamento no Brasil. Então, numa pesquisa assim tão específica, tão delineada como essa, você não consegue usar um método quant, né? Você usa um método qualitativo, aí você precisa buscar evidências, documentos, né, sobre a atuação dos grupos armamentistas, sobre a tomada de decisão de cada ator político. Agora, por exemplo, se você quer se a sua pergunta não é tão específica, é uma pergunta mais geral, por exemplo, quais são os grupos de interesse que mais atuam num país como o Brasil? Aí você vai fazer surveys, você vai fazer questionários, você vai enviar questionário para os grupos, perguntando como eles atuam, né? E aí é o instrumento passa a ser um questionário, e aí você vai usar métodos quantitativos, né? E, independentemente se for método quali, como entrevista, análise de documentos, ou quant, como surveys, questionários, eu acho que o estudo da influência dos grupos ele tem se dividido basicamente em três partes. Tem aqueles que perguntam para os próprios grupos, pedem, por exemplo, que os grupos avaliem o seu grau de influência. Então, pergunta, por exemplo, seja para aquele grupo armamentista que fez lobby no referendo das armas, seja para os grupos que estão respondendo um questionário, pergunta assim, na sua avaliação, qual é o seu grau de influência? Você influencia muito, pouco? Então, você pergunta para o próprio lobista para ele fazer uma reflexão sobre seu grau de influência. Tem outros que já vão perguntar para o outro lado do balcão, que é você chega para o governante, para o legislador, enfim, para o servidor público, né, que está recebendo o lobby, e pergunta: no seu processo de tomada de decisão, o grupo X, o grupo Y, o grupo Z, foi muito ou pouco influente? Qual deles foi mais influente? E tem aqueles que não se satisfazem nem com a resposta de quem faz lobby ou de quem recebe o lobby e acabam se debruçando sobre documentos, né? Então, o pesquisador vai lá atrás, por exemplo, das notas taquigráficas, das audiências públicas, das comissões, e faz aquele trabalhozinho de detetive, né, de ver o que os grupos apresentaram ali, e depois lá no texto final da lei, o que estava escrito, e procura fazer um trabalho de análise da influência que não depende nem da avaliação de um dos lados, de quem faz lobby, nem do outro lado, de quem recebe. Então, assim, tem uma variedade enorme de trabalhos que tentam por métodos qualitativos ou quantitativos, avaliar a influência, né? Essas revistas sobre que, assim, por exemplo, tem
a revista Journal of Public Affairs, tem a Interest Groups and Advocacy. Essas revistas internacionais e as outras grandes revistas também da área de ciência política, se você, aliás, esse é um tema interessante para um mestrado, para um doutorado, pegar a produção acadêmica nas revistas de mais alto impacto e procurar fazer um estudo mesmo, uma meta-análise, por exemplo, das conclusões a respeito da influência dos grupos e dos próprios métodos de pesquisa que se empregam. Você vai ver que tem uma variedade, a criatividade dos cientistas sociais é muito grande, né? Cada um com seus métodos. Então, isso tem sido uma riqueza muito grande. Mas como às vezes é difícil você chegar a uma conclusão geral, porque todo mundo que estuda influência do lobby, no final das contas, chega geralmente com a resposta assim, bom, depende. Depende do, do assunto, por exemplo, que está sendo debatido, depende dos recursos que o grupo possui, depende da posição ideológica do tomador de decisão, depende do momento em que o lobby foi feito, depende se o lobby é para mudar alguma coisa ou para impedir a mudança. Então, é muito difícil você chegar a né, assim, uma resposta definitiva a respeito da influência. Muitas vezes é que ela é fruto de um processo muito complexo, intrincado, em que vários fatores atuam, né? E é isso. Obrigado, professor. Você resumiu muitíssimo bem, eu acho, o campo de estudo, né, sobre influência do lobby. E ainda dentro nessa questão mais acadêmica, o professor publicou talvez um dos trabalhos que sejam um dos mais influentes sobre lobby aqui no Brasil, né, que é o lobby da indústria no Congresso Nacional. Eu queria saber do professor se nessa pesquisa que o professor desenvolveu, se teve contato, né, com algumas entidades e tudo mais. Eu sei que seu artigo não corresponde especificamente ao período da Constituinte, mas, assim, entendendo a relação entre essas entidades que representam os interesses da indústria e as divisões que existem, né, dentro desse setor, eu queria saber se o professor acha que houve uma falta de organização desses grupos durante a Constituinte, e se houve essa falta de organização, se você acha que isso pode ter impactado, né, em algumas perdas que eles tiveram, principalmente na falha em deixar avançar nessa agenda de direitos do trabalho. O professor falou já a questão da indústria nacional lá, né, que, enfim, a questão enfim, essas questões assim. Eu queria saber se você vê essa divisão dentro desse setor industrial, na época que o professor produziu o seu estudo e também na época da Constituinte. Então, há poucos estudos, até onde eu sei, sobre a atuação das entidades empresariais no processo constituinte. Assim, eu me lembro de cabeça um estudo, um livro, o título não está me ocorrendo agora, mas do René Dreyfus, né, sobre a atuação do empresariado no processo constituinte. E você tem, além desse estudo do René Dreyfus, que foi um livro totalmente dedicado a esse assunto, você tem outros livros que não têm o foco na ação empresarial, mas tratam disso de uma forma ou de outra. Como, por exemplo, o trabalho clássico do Adriano Pilati, né, a tese de doutorado dele sobre a elaboração da Constituição de 88, o Luciano Lima, que tem um trabalho sobre a esquerda no processo constituinte, e também, ao tratar da esquerda, acaba tratando das questões de interesse empresarial. Tem o trabalho desenvolvido por um grupo de pesquisadores de elevado nível no SEDEC, né? Por exemplo, o
o Antônio Sérgio Rocha, sobre o processo constituinte, acaba falando um pouco também da atuação empresarial, mas eu acho que na visão do René Dreyfus, por exemplo, era mais articulado, né? Você tinha uma articulação, ele procura mostrar que tinha grupos que falavam em nome do empresariado. Outros já acham que essa atuação foi mais dispersa. Então, depois, para você ver, esse processo que eu falei anteriormente da agenda legislativa da indústria, ele foi surgir em meados dos anos 90, em 96, né? Então, 8 anos depois da Constituição, justamente quando assim, você tem trabalhos importantíssimos da Eli Diniz, do Renato Boschi, mostrando como que a redemocratização do Brasil provocou a organização do empresariado, né? Então, eu acho que esse assunto é um assunto da maior importância. Não me lembro de um trabalho assim totalmente dedicado a você rastrear a ação de organizações empresariais como a Fiesp, CNI e outras. Assim, você tem muita coisa, por exemplo, sobre a UDR, a União Democrática Ruralista, e o debate sobre a reforma agrária, né? Então, você tem sobre, por exemplo, esse que eu mencionei anteriormente, né, sobre o papel do Estado, se é maior ou menor na área de infraestrutura, ou se deve abrir espaço para iniciativa privada. Então, que eles atuaram, por exemplo, tem uns trabalhos interessantes da professora Célia Krestenetsky, mostrando como que no Brasil, no processo constituinte, se avançou bastante na legislação social, na parte ela chama assim, gastos sim, financiamento não. É como se tivesse uma aceitação de um papel social maior do Estado, mas quando o debate chegava sobre como financiar essa ação social e financiar com políticas redistributivas, que façam a repartição da renda, da propriedade, da riqueza, aí as elites econômicas, o empresariado se mobiliza para ter para não ter esse elemento. Então, por exemplo, o Brasil tem uma tributação bastante regressiva em vez de progressiva, né? Quem tem mais renda, riqueza, paga não necessariamente o seu quinhão adequado, né? Paga comparativamente menos em tributos. Então, tem esses trabalhos dela, da Célia também, sobre como o empresariado se mobilizou para tentar barrar a, a, a reforma tributária progressiva na Constituição, mas eu acho que falta ainda tem os seus vários trabalhos, né, sobre diversos grupos e diversos setores também, mas eu acho que falta ainda um trabalho de maior fôlego, né, sobre as entidades empresariais e o processo constituinte. Mas, assim, que eles atuaram nesses diversos processos que eu mencionei aqui, sem dúvida nenhuma. Né? Legal. No debate, por exemplo, sobre trabalho, você sabe disso muito bem, né? Uma das questões que os sindicatos traziam para o processo constituinte, talvez uma das principais, foi a extensão da jornada de trabalho, né? A redução, eles queriam para 40 horas, o empresariado era contra, no final chegou a solução das 44 horas, né? Então, você tem muito lobby empresarial, sim, né? Mas
tirando esse trabalho do René Dreyfus, que é bastante interessante, mas ele tem assim, metodologicamente, ele é mais descritivo, né? Não é tão moderno do ponto de vista da metodologia. Eu acho que ainda falta um estudo de fôlego sobre isso. Legal, professor. Estamos caminhando para o final da entrevista, então eu queria, em primeiro lugar, agradecer muito a disponibilidade, professor. Eu acho que se trouxe bastante pontos importantes, vai ajudar muito a nossa construção dos episódios do podcast. E eu queria deixar esse espaço final para o professor fazer o seu fechamento, trazer, né, para os nossos ouvintes outras questões que você considere relevantes nesse debate sobre os lobbies e o papel dos grupos de interesse, principalmente no processo de reconhecimento de direitos, e deixar uma pergunta final, uma certa provocação. No final das contas, o dinheiro é a variável mais importante quando falamos da capacidade de influência? Então, eu acho que você, com suas pesquisas sobre grupos de interesse e na elaboração da Constituição atual, oferece uma contribuição muito importante para a ciência política nacional, porque, como eu falei, assim, tem muitos estudos sobre a Constituinte e não tantos sobre a atuação dos grupos especificamente, né? Mas se a gente for ver o processo de constitucionalização de direitos, eu comecei falando aqui, vamos pensar, por exemplo, nos indígenas, né? Está lá escrito na Constituição o papel do Estado na proteção cultural, na demarcação de terras, proibindo a remoção de indígenas de suas terras. Qualquer pessoa que se lembra do processo constituinte, se lembra lá, por exemplo, do Juruna, do Terena e de diversos outros representantes, não só líderes, né, caciques, mas também indígenas mesmo lá presentes no plenário, colocando cocar na cabeça do Ulisses, né, fazendo uma pressão que acabou resultando na constitucionalização de direitos indígenas. Mulheres, por exemplo, se falava na época o famoso lobby do batom, que, por exemplo, na Constituição consagrou a igualdade de direitos entre os gêneros e por exemplo, a questão, o justo favorecimento das mulheres na questão previdenciária. Se a gente for pegar, por exemplo, os negros, né, o movimento negro da criminalização do racismo, os direitos das comunidades quilombolas, as pessoas com deficiência, né, diversos direitos que a Constituição consagrou a essas pessoas com deficiência, principalmente pobres, né, como, por exemplo, benefício de prestação continuado, direitos trabalhistas. Eu me lembro na questão da reforma agrária, que foi uma questão historicamente tão importante para o Brasil, né, uma das questões que justificou, por exemplo, o golpe de 64, né, que o Jango queria fazer a reforma agrária como a principal reforma de base, e eles consideravam que o modelo do Jango de reforma agrária era um modelo que não preservava o direito dos proprietários, e na Constituição puseram, por exemplo, a questão da função social da propriedade rural, né, o pagamento com títulos da dívida agrária ao longo do tempo para desapropriação de terras para a reforma agrária, e não como era antes, na época do Jango, para pagamento prévio em dinheiro que era exigido e que inviabilizava a reforma agrária em grande. Por exemplo, a questão dos direitos ambientais, né, o capítulo avançado da Constituição brasileira sobre o meio ambiente. Então, assim, a resposta é um sim muito claro, né, sobre o papel de todos esses grupos na constitucionalização de direitos, né? E você vê que não são grupos endinheirados. Se você pegar indígenas, negros,
os sem terra, né, o pessoal que defende a reforma agrária, as pessoas com deficiência mais pobres, né, de classe mais baixa, ambientalistas, sindicatos, não necessariamente são grupos endinheirados. E eles conseguiram colocar na Constituição diversos elementos, né? Então, acho que o dinheiro não é a única variável importante. Às vezes, a importância da causa, a justiça da causa, né, ela se impõe, né? Agora, que o dinheiro é fundamental, mas não tem a menor dúvida, né? Assim, o dinheiro, como se diz na ciência política, na economia, ele é fungível, né? Ele tem essa capacidade de se transformar nas diversas fontes de influência. Você pode, quem tem mais dinheiro tem assessores mais bem preparados, tem capacidade de elaborar materiais mais persuasivos, de fazer uma pesquisa mais aprofundada sobre o assunto no Brasil e no exterior, enfim, contratar mais funcionários. Sem dúvida que dinheiro é importante para a influência política, né? Agora, é um dos elementos, né? Tem tantos outros, como eu falei, a justiça da causa também, mas a gente poderia falar, por exemplo, do momento. Às vezes você consegue as coisas que você deseja num determinado momento, conforme a economia está numa situação boa, depois, num período de crise econômica, você já não consegue mais aquilo. Então, depende do momento em que é exercido, depende de inúmeros fatores que eu mencionei quando eu estava falando da questão da influência. Então, eu não conheço nenhum grupo que chega e diz, olha, dinheiro não é importante para mim. Um grupo de interesse que chega e fala, olha, não preciso de dinheiro para fazer meu trabalho de representação de interesses. Agora, quando a gente estuda, por exemplo, grupos de interesse empresarial, muitas vezes eles estão lá reclamando das coisas, né? E que são, às vezes, os grupos que mais têm recursos, né? Ah, porque o governo não ouve meu pleito, não faz a reforma que eu quero, não atende o que eu... Porque o governante ele está sujeito a diversas outras pressões, né? Eleitorais, enfim. Então, o dinheiro ajuda muito, mas não é garantia de sucesso de influência, né? Então, é um fator em meio a tantos outros, mas é um fator importante, sem dúvida nenhuma. Muito bom, professor. Muitíssimo obrigado pela entrevista. Ô, Lucas, muito obrigado, então, pelo convite. Um prazer estar conversando com você, com a Esther, com a Gabriela. É sempre bom falar sobre esses assuntos e, como você disse, eu espero que a gente consiga conversar mais e, eventualmente, ter uma agenda comum aí de pesquisa no futuro. Agora que você está com um projeto tão legal, né, de jovem pesquisador, né, na Unesp, quem sabe a gente não consegue trocar mais ideias no futuro. Perfeito, professor. Um forte abraço. Abraço. Tchau, tchau.